Olá, pessoal! Vídeo número 5, café número 5, nesse café alado. Esse vídeo agora a gente vai começar a trazer mais praticidade para a nossa pilotagem do parapente na questão da comunicação, né? Então no vídeo anterior a gente começou a falar de comunicação, que não é só palavras, né? Ela vai bem além. E quando a gente fala em comunicação em vários níveis diferentes da gente se relacionar enquanto se comunica com o mundo, com as coisas, a gente vai falar da PNL, né? Então, esse cafezinho de agora, esse gole, está inspirado na PNL. O que é essa tal PNL? Programação neurolinguística. A palavra linguística pressupõe a gente se comunicar, né? O neuro está querendo dizer que existe uma comunicação que vem antes das palavras ou que está em paralelo com as palavras. Todo mundo sabe que a gente experimenta o mundo, experimenta o voo do parapente. O parapente fala pra gente o que é o voo, a atmosfera fala pra gente o que é a turbulência. Então, enquanto a gente está recebendo essa mensagem, que não vem com palavras, que a gente traduz como voo, que a gente percebe como voo, como turbulência, como balanço, todas essas sensações, elas são comunicadas para a gente com palavras ou com percepções sensoriais? Você já sabe a resposta. Tudo que o voo fala para a gente recebe e traduz através dos sentidos, não é isso? Quando a gente quer entender o gosto de um café, palavras são hábeis para falar disso? Não chegam nem perto, né? Como que o café vai se comunicar comigo? Através dos sentidos do olfato e do paladar em cada gole. Então a gente está aí falando do paladar e do olfato como as vias de comunicação entre um café e a gente. Quando a gente está se relacionando com o parapente, a gente dificilmente usa paladar e olfato para isso, né? A gente, para pilotar e interagir com a vela, a gente se relaciona mais, se comunica mais com a vela, ou a vela se comunica mais com a gente através dos sentidos da visão, do tato. A gente percebe a vela falando com a gente através dos batoques, na variação de pressão, não é isso? Na selete, com o corpo todo, a gente sente o balanço do ar, porque o parapente fala pra gente, o que a turbulência fala pra gente, subiu aqui, desceu aqui. Então, olha, toda hora uma comunicação está chegando pra gente, através desses canais dos nossos sentidos, visão, tato e audição. A audição, ela ouve um colapso assimétrico. Ela ouve o barulho do vento, vento nas linhas, né? Então a audição é um canal de comunicação entre o que está acontecendo no voo, por exemplo, em termos de velocidade. Como é que eu sei que a velocidade do meu parapente aumentou? O GPS acusou isso? Não, essa velocidade não é uma velocidade de voo real, é uma velocidade em relação ao chão. A gente não voa em relação ao chão. A gente voa através do ar. Quando o vento relativo, que é esse ventinho que a gente percebe e ouve, né? Quando isso acelera, significa que a velocidade de voo aumentou. A forma do voo se comunicar com a gente pressupõe a relação, às vezes, muitas vezes inconsciente, quando todo mundo está voando de parapente,
Está todo mundo se relacionando com o voo através dos 5 sentidos. Num CIV, o que acontece? No CIV, quando a gente está introduzindo a preparação do ambiente humano para falar de comunicação nessa oitava sensorial com a vela, dos sentidos com a vela, a gente precisa trazer à tona do consciente o que o piloto vê, sente e ouve, para entender o que o parapente está querendo dizer. Antes de você puxar um freio, direito, esquerdo, quanto vai puxar, por quanto tempo vai ficar com o freio acionado, você precisa entender o que a vela está te dizendo. E é através desses 3 sentidos, principalmente, visão, tato e audição, que a gente entende, traduz, interpreta o que um parapente comunica. Não é isso, pessoal? Todo mundo já sabe disso, né? O que está sendo dito aqui está só trazendo, através de palavras, num nível consciente, aquilo que a gente já faz inconscientemente. Quando pilota um parapente, um carro, uma bicicleta, uma moto, seja caminhando a pé por aí, né? A gente sente com os pés aonde está pisando, tato, não é isso? Quando a gente fala em comunicação, agora a gente começa a trazer o sentido dessa expressão comunicação para os nossos sentidos. Neurolinguística é entender essa linguagem de forma consciente, porque inconscientemente isso já vai acontecendo com cada um de nós. Quando a gente se reúne para preparar um ambiente humano, para diminuir, digamos assim, os riscos de um humano entender errado, todo perigo, gente, no voo, seja no ambiente de CIV que revela os perigos, seja num voo normal, todo acidente, tudo que deu errado, basicamente está relacionado com o piloto não entender o que estava acontecendo. A maioria dos acidentes, o piloto não entendeu. Se ele não entendeu, significa que a comunicação não foi clara. Daquilo que ele viu, interpretou errado. O que sentiu, pode ter interpretado errado. O que ouviu também. Então as panes, realmente panes, que colocam a gente para se acidentar no voo, elas estão muito mais relacionadas com uma falha de comunicação, do piloto não ter entendido aquilo que estava acontecendo. Se eu não entendi o que estava acontecendo e o que era necessário a fazer através dos batoques direito e esquerdo, por exemplo. Se eu não entendo o que está acontecendo, imagina se eu vou saber fazer o que é necessário. Né? Aí estão os catrapos, aí estão as panes, né? Aí estão os perigos da gente se relacionar com o parapente. Espiral é perigosa? Full stall é perigoso? Não, gente. Essas coisas, a gente se distrai com o perigo dessas coisas. O perigo é a gente não entender esse universo, se relacionar de uma forma equivocada. A gente até usa, no meu CIV eu uso a expressão, a gente vive uma coleção de armadilhas. Essas são as armadilhas perigosas enquanto a gente está pilotando um parapente. Essas armadilhas são mal entendidos. Piloto que às vezes não sabe fazer leitura que um stall aconteceu, mas aconteceu, por exemplo. E aí o que fazer depois? Se não soube nem fazer leitura, a comunicação no primeiro momento já está falha. Né? Só para dar exemplo, né? Por exemplo, prático de um stall. Stall se entende verbalmente, mentalmente, intelectualmente. Você pode falar em descolamento do fluxo, né? Aerodinâmico, no extradorso. Tá, e daí? Mas quando você vive um stall, a comunicação não tem nada a ver com esse blá 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 científico, teórico, que tem seu valor, que tem sua legitimidade, entender, né, a física, como funciona. É bonito demais, é muito legal. Só que você só vai entender o stall, além do intelecto, como uma experiência sensorial, sentindo o stall. Então, quando a gente quer entender o idioma do parapente, um vídeo como esse não vai transmitir. Essa coleção de vídeos que existe por aí, com pilotos fazendo as manobras, né, através ali dos parapentes que eles estão usando,
tentando explicar para alguém o que é um full, o que é um flyback, o que é uma espiral, o que é qualquer manobra, através de vídeos, é impossível, gente, entender qualquer uma dessas configurações. Não é possível. E esse é um dos perigos, né? A comunicação, ela está em pane se eu acho que é possível entender como fazer um stall só assistindo vídeos, ou lendo livros, ou recebendo a instrução de um especialista de CIV como o Kurt. É impossível você compreender de fato, sensorialmente, muito além da visão, porque um vídeo mostra a sua visão. Quando você assiste um vídeo de um piloto fazendo uma manobra, você tem uma visão muito limitada, inclusive, porque é um plano bastante limitado. Os movimentos que o piloto faz com os batoques não correspondem na realidade que você vai ter que fazer. São movimentos, às vezes, parecidos, às vezes muito diferentes. Você não sente o que o piloto está sentindo para ter levantado o freio, depois baixado e ter feito isso e isso. Tudo aquilo que o piloto, através de um vídeo, quer mostrar, ele fez porque sentiu as pressões, as necessidades. É impossível traduzir isso no vídeo, gente. Impossível. A gente tem grandes problemas de mal-entendidos e isso se transforma em acidentes por falhas de comunicação, inclusive através de vídeos didáticos. Eles não são tão didáticos. Eles podem até ajudar para quem já fez aquela manobra várias vezes e está querendo lapidar a manobra que já conhece sensorialmente. Mas quem nunca fez, querer aprender por um canal de comunicação, vídeo, por literatura, ou mesmo através de um briefing. Através de um briefing eu consigo ensinar alguém a fazer uma manobra? Essa é uma ilusão. É impossível, pessoal. A única forma que a pessoa tem de aprender, de se comunicar com aquela realidade chamada, por exemplo, stall ou espiral, é a gente junto preparar um ambiente onde ela vá fazer a imersão naqueles exercícios e através da experiência sensorial que o parapente está comunicando para ela, olha, na espiral você vai sentir isso, você vai ouvir isso, você vai ver isso. Começa uma relação de comunicação entre o instrutor e o aluno? Não. Entre o parapente e aquele que quer aprender a tal manobra. Não tem como a gente aprender qualquer coisa que seja, pessoal, se você não for lá experimentar sensorialmente. Sim ou não? Alguns eventualmente vão discordar. Aí a gente pode colocar nesses termos. Tem como você aprender a inflar um parapente assistindo vídeo? Você entende o que é inflar, as sensações completas de uma inflagem, com vento mais forte, com vento mais fraco, numa situação de turbulência, às vezes a gente infla num ar turbulento. Como é inflar o parapente num ar turbulento? Um livro traduz isso, um vídeo, por mais didático que pareça? Impossível, gente, isso vira uma falha de comunicação. Ou a pessoa experimenta sensorialmente o que é a experiência de inflar, vendo, sentindo, ouvindo. Tem muita coisa acontecendo ali. A noção de equilíbrio, né? A noção de equilíbrio é um sentido que está presente aqui no labirinto nosso, né? Então, o equilíbrio em si, ou você sente e percebe isso, ou você faz a comunicação direta, sensorial, com a realidade, ou você não vai entender, não vai conseguir realmente se comunicar com aquela realidade. Você consegue explicar, alguém consegue explicar para o outro o gosto de um café? Impossível, gente, a gente vai se perder nas palavras. Os briefings, num sentido, eles são mal entendidos. Se a gente acha que através de um briefing você entendeu o que era para entender completamente. Então, o briefing de um café, ele é mal entendido. Como é que a gente faz a pessoa entender o café de uma forma integral, completa? Prepara o café, serve o café, e na hora que ela for degustar o café, aí ela começa a falar, tô entendendo o amargor,
esse cheiro, essa fragrância, o calor, café quente tem um gosto, café morno tem outro, café frio tem outro, não é isso? Olha que interessante vai ficando quando a gente fala em se comunicar para entender o gosto de um café. Palavras, teoria, briefing. A gente pode até começar essa aventura chamada comunicação através de algumas palavras, né? De algumas, digamos assim, de algumas instruções. Só que elas em si, gente, elas estão muito distantes da realidade prática. O exemplo do café é muito bom, porque traduz que só se entende realmente cafés degustando. É uma experiência sensorial, não é? E quando a gente fala de uma experiência sensorial, como por exemplo tomar um café, para cada pessoa diferente, esse café chega diferente. Então a pessoa vai receber o café muito da sua forma. Quem gosta de café vai gostar, quem não gosta, não, tá muito amargo, vamos botar açúcar. A gente já falou disso em outro vídeo, mas é legal lembrar disso, né? Quando a gente está falando de PNL, neurolinguística, a gente está cada vez mais atento e consciente através desses idiomas: tato, visão, audição, paladar, olfato, um café. A gente precisa incluir a consciência de como a gente se comunica com as coisas, com o mundo que chega pra gente. Pilotar um parapente, antes de qualquer coisa, gente, é usar esses canais de comunicação, primeiro de uma forma consciente, e em cima dessa consciência do que eu vejo, sinto, ouço, enquanto eu manobro, me relaciono com o meu parapente em situações mais apimentadas, em cima desse exercício é que você ou o piloto começa a entender de fato aquele universo. Colapso assimétrico, fronte, stall, espiral e inflagem. É possível explicar para alguém com palavras o que é inflar? É possível explicar a sensação de fazer um prego? Um prego, simples, não é manobra, não é nada. Explica para alguém o que é decolar e fazer um preguinho, pousar lá embaixo. Um prego. Mais simples possível. É possível explicar com palavras? Enquanto a pessoa não se relacionou, se comunicou sensorialmente com aquela experiência, do que ela sabe a respeito de um voo prego? Nada. Às vezes a gente se ilude, se confunde, achando que conhecimento intelectual, teórico, já basta para entender a coisa em si. A gente está começando a perceber que o buraco é bem mais embaixo. Ou que o perigo existe e começa a realmente se apresentar como um grande perigo, como uma grande coleção de mal-entendidos, quando a gente acha que a gente simplesmente lendo um livro, vendo vídeos, dúzias de vídeos, a gente está entendendo como as coisas funcionam. Essa é uma ilusão. E isso se revela como o maior perigo, um dos maiores perigos, uma das maiores causas dos acidentes. O piloto achou que sabia o que fazer, achou que sabia reconhecer o que era para ser necessário ser feito. Porque viu vídeos, porque viu orientações teóricas, porque viu palestras, porque eventualmente acreditou, né, que simplesmente vendo outras pessoas fazendo aquelas manobras, aqueles exercícios, ele entendeu o que é. E isso, gente, está por trás de boa parte dos nossos sustos em voo, dos nossos acidentes. Muitos acidentes fatais estão relacionados com essas panes dos mal-entendidos. A gente vai esmiuçar cada vez, vai pormenorizar cada vez mais cada natureza de cada uma dessas panes. A gente está começando a trazer a neurolinguística como nosso conjunto de lentes, onde através dos sentidos a gente vai começar a perceber melhor como a comunicação, né, de forma geral, ela é extremamente confusa. É isso, pessoal.